Qual é o significado das novas medidas adotadas recentemente pelo governo Maduro na Venezuela? Aqui, Telesur anunciando, né, o salário, a questão do novo Bolívar, para o qual vai cortar vários zeros, né, que vai ter o Petro como respaldo, que seria o bônus baseados no petróleo, a intenção de reduzir o déficit fiscal, o aumento de impostos, bom, e outras medidas a nível monetário, etc. Agora sim. Bom, essas são as medidas que foram adotadas pelo governo de Maduro. Em primeiro lugar, o estabelecimento de uma nova moeda de referência, o petro, que terá lastro em petróleo, com um valor inicial do petro fixado em 3.600 bolívares. Em segundo lugar, o aumento do salário mínimo para 1.800 bolívares, ou a metade de um petro. E a instituição do cartão da pátria para racionamento social para 600 bolívares, com o reajuste já vinculado ao petro. Isso vai servir para os setores mais pobres da população comprar produtos essenciais como gasolina. 3. O compromisso do governo Maduro em assumir o pagamento da diferença entre o salário mínimo novo e o antigo durante 3 meses, para as pequenas e médias empresas. 4. O tabelamento dos preços, que não foi anunciado, mas está implícito. E 5. O estabelecimento de um novo câmbio flutuante fixo baseado no petro, com o fim dos câmbios paralelos, turismo, etc. Com um controle rigoroso contra a especulação financeira. O Banco Central vai entrar vendendo dólares para derrubar os preços do dólar como política. No início vai fazer isso 3 vezes por semana, depois 5 vezes por semana, com leilões de dólares do Banco Central. Vai aumentar os impostos, basicamente o imposto sobre o consumo, de 12% para 16%, principalmente para os produtos não essenciais da população. Vai aumentar o imposto de renda na fonte até 2%. Vai aumentar os impostos das empresas de 1% para 2%, no caso de seguradoras e bancos. Vai aumentar a frequência da arrecadação, que passará de quinzenal para semanal. Vai impor o imposto sobre operações financeiras até 2%, acrescentando a produção, principalmente a produção fabril. 11. Vai criar um novo sistema de controle da venda de combustíveis direto a partir dos postos de gasolina por meio do cartão da pátria, para minimizar a questão do roubo de combustíveis. 12. Vai fazer a troca da toda a moeda circulante para o novo Bolívar. 13. Teve um detalhamento que aconteceu no dia 21 de agosto dessas medidas pela área da economia do governo. E com isso o governo diz que a carga tributária hoje é uma das menores do mundo, 21%, além do dado que nós já temos dado várias vezes, de que 60% do orçamento do governo estava sendo gasto com programas sociais, as chamadas missões, e os subsídios. Bom, uma vez pontuadas essas questões, nós deveríamos fazer uma análise objetiva do problema. Objetivo implica, sem necessariamente vestir uma camisa, e se não entender o que está por trás de tudo isso, fazer uma análise científica do problema. Ponto de partida que nós temos ali,
que, se nós avaliamos a essência do problema, nós temos ali um grande ajuste, um grande ataque, em primeiro lugar, contra a população. Não porque o governo de Maduro seja intrinsecamente um inimigo aberto dos trabalhadores, mas sim porque não tem jeito. Então, o que nós vemos ali é que nós temos essa questão da estabilização da economia, com o aumento dos preços e, principalmente, com a derrubada de uma série de subsídios, principalmente na questão do setor da energia, do setor do petróleo, ela vem da mão das políticas que o governo tenta fazer para poder avançar na privatização, principalmente da PDVSA, que é uma operação que está tentando fazer há um bom tempo. A PDVSA é a empresa do petróleo, mas que tem sido travada por vários fatores, inclusive pela própria Constituição, que a proíbe. Nesse sentido, o que nós vemos, portanto, é que são medidas que tentam desentravar a economia sem romper com os laços com o imperialismo e com o capitalismo mundial, que é uma política do chavismo desde os primórdios. Só que agora, nessa etapa de total decadência, ele faz isso de uma maneira mais abertamente pró-capital. Aqui deveríamos pontuar algumas questões para entender a etapa atual em que o chavismo se encontra e depois voltar à questão da análise. O chavismo ele surge por meio da vitória eleitoral de 1998 como uma espécie de solução da crise que tinha se aberto com o Caracaso em 1989, aliás, que foram enormes protestos populares contra o pacotaço do governo de Carlos Andrés Pérez, que estava aplicando as medidas neoliberais. Foi a primeira reação de massas contra a política neoliberal. Aí, em cima de um enorme grau de radicalização da população, nós tivemos que acontecer essa vitória de Chávez, e que leva, em cima da adoção de uma série de medidas, a uma radicalização da luta de classes. Em 2002, o imperialismo tenta dar um golpe de Estado contra a lista, mas que fracassa devido à pressão do movimento de massas e leva rapidamente a um golpe de Estado com a greve patronal da PDVSA, que acontece a partir de dezembro de 2002 e que se prolonga por vários meses em 2003, mas só que esses movimentos são derrotados. Leva uma enxugada enorme do exército, da guarda bolivariana, na Venezuela, e o chavismo se radicaliza enormemente. Agora, essa radicalização sobre a pressão do movimento de massas leva a uma série de adoções de medidas bastante radicais para a situação que imperava na América Latina na década passada. Mas, por exemplo, o chavismo nacionaliza 50 grandes empresas e institui as missões que derivam para os programas sociais 40% do orçamento nacional. Durante um período, até mais ou menos 2011, e com os altos preços do petróleo, um período aí intermediário aberto na crise de 2008, o chavismo conseguiu, por meio do petróleo, do engenho do petróleo, aplicar com muita ostensividade esses programas sociais. Mas acontece que, devido ao grau de burocratismo enorme que imperava no governo chavista, mesmo após a fundação do PSUV,
o Partido Socialista Unificado da Venezuela, substituindo o Partido Militar de Chávez, que agrupou a quase toda a esquerda. Esses programas, do chamado socialismo do século XXI, não conseguiram sair do chão. Essas empresas, essas 50 grandes empresas que foram nacionalizadas, nunca foram colocadas em produção real, devido ao grau brutal de burocratismo do chavismo e devido aos vínculos com o grande capital, teve a questão da guerra comercial, etc. Mas o problema fundamental é que o movimento de massas nunca tomou conta real das rédeas dessas grandes empresas, dessas nacionalizações, que foram todas, inclusive, compensadas com indenizações, algumas delas muito fartas, como, por exemplo, de empresas controladas por elementos ligados ao kirchnerismo argentino. Essa política começa a entrar em grande decadência a partir de 2012, por meio da pressão do aprofundamento da crise capitalista mundial e fundamentalmente da redução dos preços do petróleo a partir de 2013. Aí, o chavismo avança rapidamente de um governo de tipo plebiscitário, com muitas consultas populares, referendos, etc., para um governo cada vez mais de caráter bonapartista, que é o governo atual Maduro, um governo que foi derrotado de maneira vergonhosa nas eleições de dezembro, 6 de dezembro de 2015, onde a direita ganhou de maneira delavada, brutal. E por meio de uma série de manobras, o chavismo conseguiu se manter no poder. Principalmente, isso aqui é um grande ponto, devido ao enorme medo que a direita e o imperialismo têm das massas, dos trabalhadores venezuelanos, que uma parte da população está armada, principalmente a partir da derrota dos golpes de Estado contra o governo Chávez. Bom, isso é um problema enorme para o imperialismo na Venezuela, né? Uma guerra civil na Venezuela pode levar a consequências imprevisíveis. Eu estive, por exemplo, no final de 2015 e início de 2016 na Venezuela por vários meses e consegui ver claramente que o chavismo não é o chavismo. Tem vários setores ali dentro que disputam entre si, tem grandes contradições. Existem setores hiperradicais, principalmente ligados aos movimentos sociais, setores ligados aos trabalhadores, aos sindicais, bastante cooptados, por exemplo, os trabalhadores do setor do petróleo, mas tem que ver até quando essa cooptação vai acontecer. Você tem o Maduro como um elemento que é uma espécie de Lula, um elemento que funciona como um aglutinador das várias alas do chavismo. Você tem elemento de direita do chavismo, principalmente os setores ligados aos governadores, alguns setores ligados ao exército, etc. E setores ligados aos empresários que buscam um acordo com o imperialismo, com o Fundo Monetário Internacional e com a direita venezuelana. A própria direita venezuelana tinha setores como Capriles, principal líder dessa direita, que agora se encontra bem impedido, que também buscava esse tipo de acordo. Só que devido à brutal crise que acontece nos Estados Unidos, tem fatores que deveriam ser muito levados em conta. Como, por exemplo, o imperialismo norte-americano tem atacado a Venezuela, mas com cuidados. Existem movimentações, obviamente, em cima do Plano Colômbia, tem várias 7 bases na Colômbia, apontadas fundamentalmente contra a Venezuela, mas não só contra a Venezuela, sino contra qualquer movimentação em toda a América Latina. Existe esse novo barco, navio, escola militar que se aproximou da Colômbia nesses dias, que
existe a suspeita que também está tendo o objetivo para preparar uma grande invasão contra a Venezuela, mas só que isso não é tão simples. É um plano, mas o imperialismo tem vários planos, não é tão simples. Você tem uma boa parte da população armada, conforme já falamos, tem as milícias, tem a Guarda Civil bolivariana, que pode rachar rapidamente, tem os movimentos sociais. Então, é uma situação ali, um caldeirão que explica justamente por que o imperialismo está indo com tantas pinças, tanto medo, pisando em ovo na Venezuela. Outro dado muito importante é que foram impostas, por meio de várias decisões judiciais, o pagamento ao governo de Maduro de bilhões a várias empresas petrolíferas, que poderiam, inclusive, significar na captura de navios de exportação de petróleo venezuelano e da própria Citgo. A Citgo é a empresa de distribuição de petróleo nos Estados Unidos. Mas o governo Maduro tem avançado para toda uma série de acordos com essas empresas. A última delas foi com a Filiconoco. Essa petrolífera tem, em cima de uma decisão judicial, a possibilidade de obter do governo Maduro 2 bilhões de dólares, que é muito, considerando que as reservas soberanas, as reservas cambiais, na Venezuela não superam os 8 bilhões e meio de dólares. Outras empresas tiveram decisões favoráveis, mas também nunca se avançou para uma captura real do governo, dos ativos, da PDVSA, que poderia levar ao colapso do governo Maduro. Tem as conversações na República Dominicana com a direita, etc. Ou seja, você não tem um confronto real do governo Maduro com o imperialismo. Tem acordos, basicamente. Por outra parte, obviamente, há conflitos, há contradições, e tudo isso há um medo generalizado dos setores de direita do chavismo, que, volto a repetir, não há um chavismo, há vários grupos dentro do chavismo, da direita e do imperialismo contra o movimento de massa. Esse sim é o grande medo. E essa última movimentação do chavismo deve ser visto dentro de um plano para estabilizar a economia venezuelana, porque do jeito que estava indo, poderia implodir a qualquer momento. E muito importante, esse plano é uma grande frente única para aplicar um verdadeiro ataque contra os trabalhadores em larga escala, que conta com o apoio do imperialismo. Obviamente, o imperialismo gostaria de avançar com mais força, mas está difícil, porque como controlar as massas? Contra com o apoio da Rússia e da China e dos setores que controlam o governo Maduro, até o próprio Maduro. Inclusive porque não tem muita escolha. Ou é isso, ou é ir para um colapso que poderia acontecer em qualquer momento. Porque, por exemplo, o que tem mantido o chavismo em pé nos últimos anos, a partir de 2012 mais ou menos, são os empréstimos chineses e russos, em troca de propriedades na PDVSA. Só que os russos e os chineses impõem, para continuar suportando esse governo, que a PDVSA possa ser entregue de mão beijada, não somente algum outro ativo, possa ser privatizada. Então, o que não tem aí, muito importante, o que nós temos em primeiro lugar aí, nesse pacotaço, é a possibilidade da privatização da PDVSA para continuar numa política falida de entrega dos ativos nacionais aos estrangeiros, principalmente aos russos e aos chineses, mas também aos monopólios imperialistas do setor do petróleo. Isso é o número 1. Número 2, nós temos um grande ataque contra os programas sociais e, principalmente, contra os subsídios. Subsídios não são cortados de vez, mas são enquadrados de uma maneira que não vai ser tão difícil de aumentar os preços da gasolina, porque isso seria uma condição para poder privatizar o grande ativo da Venezuela. A PDVSA que detém as maiores reservas mundiais do petróleo. E, basicamente, tudo isso aí consolida
uma série de medidas para estabilizar a economia venezuelana sob o ponto de vista capitalista, que possibilita, a partir dessa base, avançar para acordos mais estruturados com o imperialismo, com o Fundo Monetário Internacional, etc. Então, em resumo, o que nós temos aqui, uma economia na Venezuela totalmente falida, as contas não fecham, já falamos da reserva soberana super baixas, 8,5 bilhões, os ataques do imperialismo que ainda está vindo com luva de pelicas. Se somente aplicar essas decisões judiciais, a Venezuela quebra. Só por isso. Né? A rolagem da dívida da Venezuela fica muito prejudicada, por isso que precisa privatizar a PDVSA. O endividamento, somente com os chineses, enorme, supera 50 bilhões de dólares, isso precisa ser rolado, com os russos também. E isso aí nas barbas do imperialismo norte-americano. Os russos e os chineses, obviamente, tentam ganhar posições, mas o imperialismo é um grande comprador de petróleo venezuelano. E a Venezuela se encontra no quintal traseiro dos Estados Unidos. Então, qualquer intervenção um pouco mais ampla dos Estados Unidos na Venezuela levaria a uma situação de crise enorme. Mas o imperialismo se pela de novo, de medo dos trabalhadores, da mesma maneira que os chineses e os russos não vão brincar com fogo ali, nem os próprios setores da direita venezuelana e do chavismo. Eles sabem muito bem porque esses setores fazem parte da ala esquerda do chavismo, que, em um certo momento, poderiam levar a uma convulsão social até a uma guerra civil. Teve números que surgiram há algum tempo atrás que mostravam, em dados, estudos feitos por empresários da direita, que a Venezuela precisaria de 50 bilhões de dólares no mínimo, que foi o mesmo valor emprestado pelo FMI para o governo Macri, para estabilizar a economia, que precisaria ir para um pacotaço desses. Redução dos subsídios até eliminá-los. Essa cláusula, por exemplo, dentro das medidas de eliminar os déficits. Como se elimina os déficits na Venezuela? Não tem mágica. Sobre o ponto de vista do capitalismo, seria eliminando os subsídios, que nesse momento estavam consumindo 20% do orçamento estatal, controlando as missões, né, que não pode eliminar, precisaria controlar e diminuir, que estavam consumindo 40% do orçamento do Estado, apertando os salários e, dessa maneira, podendo colocar o país dentro da concorrência capitalista mundial de uma maneira mais aberta. Seja para os russos e os chineses poderem continuar chorando dinheiro ali, ou mesmo para setores do capital imperialista também. Porque o que deve ser dito aqui é que o chavismo não é uma política de rompimento, de ruptura clara e ampla com o capital. Nem o próprio Chávez fez isso no momento de vacas gordas, e muito menos está colocado isso agora. Um governo de conciliação de classes. Da mesma maneira que o governo Lula e a política do lulismo, do PT, é isso, um governo de conciliação de classes, que eles dão um nome bonito de socialismo do século XXI, mas em nenhum momento se propõe expropriar o capital, organizar os trabalhadores para a tomada do poder na Venezuela, no mínimo, que deveria detonar a partir dali uma revolução, no mínimo na América Latina, com impacto no mundo inteiro. Eles não querem fazer isso, porque não podemos esquecer que se trata de um movimento militar na Venezuela. O chavismo, fundamentalmente, é isso, que depois arrastou a outros setores, como a burocracia sindical, etc. Portanto, é um setor da pequena burguesia, radicalizada, etc., no seu momento. Agora, com grau de radicalização cada vez menor. Mas a pequena burguesia não consegue lutar pelo socialismo. E o socialismo, basicamente, o que é? A expropriação do grande capital, não é expropriar um cabeleireiro nem tirar o carro de ninguém. Não é isso.
expropriar os grandes bancos, as grandes empresas e destruir o governo burocrático burguês e substituí-lo pelos conselhos dos trabalhadores. Isso somente pode ser feito, é tarefa colocada para a classe operária mundial, inclusive, e que para fazer isso precisa organizar a partir do seu seio o seu próprio partido, o orientador. Não vai ser um grupo de militares que vem da burocracia estatal, burocracia do exército, que vão fazer isso. Isso é impossível. Não? Isso já fracassou em todo lugar. E agora na Venezuela fica super claro que isso está indo num fracasso total. O choque que está sendo aplicado na Venezuela é o mesmo que vai ser aplicado, já está sendo aplicado na Argentina, que por sua vez é o mesmo que querem aplicar cada vez com mais força no Brasil e em toda a América Latina, no mínimo. Porque o que se trata aqui é que os trabalhadores paguem o pato de continuar integrado ao regime capitalista mundial, controlado pelo imperialismo, e o imperialismo que é quem domina o mercado mundial, porque ele quer salvar os lucros do grande capital. E que os trabalhadores paguem o pato. Obviamente também tem as contradições entre as várias potências regionais, imperialistas, etc. Mas, em última instância, o que eles querem é que os trabalhadores paguem o pato. Na Venezuela, se for para fazer medidas realmente radicais, por exemplo, por que não expropria de vez o setor petrolífero e coloca os trabalhadores de vez em conselhos para tomar conta do país, para botar as empresas para funcionar? Isso é impossível, porque o chavismo mesmo é controlado por uma burocracia burocrática, que nunca conseguiu fazer sair do papel nenhuma dessas 50 grandes empresas, que as missões, a maioria estão totalmente burocratizadas, da maneira que o PT no Brasil burocratiza o movimento social, sindical, etc. É a mesma coisa, só que na Venezuela com um grau de radicalização maior. Aqueles que colocam o chavismo como um bloco, o governo como um bloco, e não percebem que há contradições internas, que há alas com diferenças bastante radicais de umas para as outras. Obviamente, na Venezuela, a partir da Venezuela, a partir do chavismo, poderão surgir setores muito revolucionários, principalmente, numa primeira instância, os setores mais radicais dos movimentos sociais, e poderão surgir os trabalhadores da PDVSA, que nesse momento se encontram muito contíguos. Mas o que fica muito claro é, nem na Venezuela, nem na Líbia, nem nos governos militares no Peru, por exemplo, nem em lugar nenhum, o nacionalismo militar conseguiu lutar nunca pelo socialismo de verdade, porque eles são setores da pequena burguesia. E a pequena burguesia em si, uma camada da população contra-revolucionária, porque ela busca lutar contra o grande capital, cada vez menos, isso é verdade, cada vez mais em cima dos acordos, para manter os próprios privilégios, mas em cima de impor como modelo de socialismo a pequena propriedade, as cooperativas, ou seja, outras formas ultrapassadas de propriedade capitalista, que, como Lenin já explicou de maneira super clara, Marx tinha explicado antes, eles dão origem, em cima da própria ideia do capital, à formação de mais capitalismo. A única maneira de lutar contra o capitalismo é, por incrível que pareça, e também de maneira muito clara, que os trabalhadores sejam organizados para eles lutarem pela revolução operária mundial. Para isso, precisam lutar pelo socialismo operário, porque o agente da revolução é a classe operária, os trabalhadores, principalmente dos setores de ponta. Essa ideia de que a classe operária não existe mais é totalmente ridícula. Só universitários punheteiros que não tem outra coisa que fazer
e que são sustentados pelo dinheiro do Estado, pelo dinheiro dos monopólios, principalmente das fundações do imperialismo norte-americano, ter a coragem de falar uma tremenda asneira dessa. Uma situação que só na China há 500 milhões de operários no mínimo. E na Índia deve ser outro tanto. E na Coreia do Sul, na Malásia, nas Filipinas, em Singapura, na Tailândia, no Japão. É o quê? Não há operários ali? Só nessa região daí, que eu acabei de mencionar, da Ásia, você tem ali 1 bilhão de operários no mínimo. Sem contar os 30, 40 milhões que deve ter no Brasil. Operários do setor metalúrgico, da construção civil, que são mais de 4 milhões, do setor dos correios, de todos os demais setores, etc. Petrobras, petróleo, etc, etc. Só um ridículo poderia falar um negócio desse. E o socialismo é tão simples, obviamente que não é tão simples, aqui é uma metáfora só, que basicamente seria assim: quem não trabalha e é dono dos meios de produção, a começar por essas 150 famílias que dominam a especulação financeira, etc., elas têm que ser expropriadas. As grandes multinacionais, os monopólios, as grandes empresas como um todo. E quem que vai gerir isso? É a pequena burguesia? São os professores ridículos que falam esse tipo de besteira? Ou são, por exemplo, os militares? Não, somente pode ser a classe operária, quem trabalha nelas. Essa era a visão de Marx, a visão de todos os marxistas reais. Agora, se hoje em dia a classe operária está paralisada, temos que ver se ela vai continuar paralisada para sempre. Porque, obviamente, nós estamos numa situação não revolucionária em que os protestos que tem são muito parciais, rapidamente controlados, como nós já temos visto em todos os lugares, França, México, Filipinas, Coreia do Sul, etc. Mas a grande pergunta é assim: essa paralisia, que dura mais ou menos 30 anos, vai durar até quando? Segundo a esquerda pequeno-burguesa, duraria, se for isso, bom, melhor se dedicar a outra coisa, porque é óbvio que não vai ser para sempre. Nunca foi. Até nos regimes mais estáveis que existiram na história da humanidade, como, por exemplo, as dinastias Ming na China, ou a dinastia Edo no Japão, de tantas e tantas centenas de anos, você tinha grandes movimentos de camponeses para eliminar um governo de crise, e desses movimentos, até dos próprios camponeses, saiu um novo imperador. Agora, nós não estamos falando da dinastia Ming, do ano de 1300, ou da dinastia Edo, no Japão, do ano de 1400. Não estamos falando do capitalismo ultra globalizado, das contradições capitalistas, em cada vez sendo levados a um grau de tensão mais amplo, e de uma classe operária mundial. Estava falando isso depois do colapso de 2008, depois da crise de 97, os tigres asiáticos começam um banco em Bangkok, capital da Tailândia, e rapidamente implode com todos os tigres asiáticos. E a crise de 2008, tudo que levou à crise de 2008, está colocado em pé novamente, cada vez mais exacerbado. Assistam o outro vídeo que nós fizemos sobre a crise da especulação financeira, onde tem esses dados todos. Então, em resumo, para terminar, o que está colocado para o próximo período é um grande colapso capitalista mundial, que inevitavelmente vai colocar a classe operária em movimento novamente, e isso levará, obviamente, também à contra-revolução, o movimento, o fascismo, as ditaduras militares. Nós vamos ter que ver como que vai se processar essa luta de classes, né? Mas o que é certo é, esses setores da pequena burguesia que existem hoje, como colchão social, todos eles vão se produzir. E, obviamente, nós entraremos numa situação pré-revolucionária. Nós vamos ter que ver se o grande capital vai conseguir controlar isso ou não. Mas o que é verdade é, seja como for,
o capital cada vez mais está entrando em crise. Ele não vai cair por si só, mas cada vez mais está em uma crise maior. Poderão surgir outros chavismos para controlar o movimento de massas, que basicamente é isso que eles fazem. Poderão. Outros Lulas também poderão. Mas tem que ver, porque o grande problema é que o capital não está mais conseguindo colocar em pé uma política alternativa ao neoliberalismo. Isso que precisa ver. E, basicamente, precisa entender que, em algum momento, a classe operária, de novo, vai entrar no movimento. O futuro pertence à classe operária mundial. O futuro pertence ao socialismo, à propriedade social socializada e à expropriação do bando de parasitas que controlam o mundo.